Você está lançando um livro agora, né, que é a Pedagogia do Corpo. O que é essa Pedagogia do Corpo? A Pedagogia do Corpo tem a seguinte premissa: existe o corpo docente de uma escola, de um município, mas todos nós somos corpos docentes. O nosso corpo nos ensina a ensinar. O nosso corpo nos ensina o que é o ser humano, quais são as necessidades, quais são as vontades, quais são os perigos, né? Cada parte do nosso corpo não é apenas uma parte, compõe um organismo, e essa organização tem muito a ver com a organização social, tem muito a ver com o diálogo, tem muito a ver com cuidar dos corpos dos outros. Então esse livro são 30 capítulos abordando 30 dimensões do corpo humano, né? Os dentes, o intestino, o estômago, o fígado, as roupas, os cabelos, o olhar, a voz. Cada aspecto, cada dimensão do corpo humano nos diz alguma coisa e nos ajuda a cuidar dos corpos discentes e a cuidar também do corpo social. E se nós somos corpos, né, não só espíritos, né, que transmitem mensagens de maneira misteriosa, é o nosso corpo que fala, é o nosso corpo que ensina, e as pessoas aprendem com a nossa postura física e de vida, com as nossas atitudes, com a maneira como nós nos posicionamos e como nós abraçamos a realidade. Então um pouco o livro é isso. O seu trabalho tem sido marcado pelo estímulo à leitura, à escrita, né? Você tem vários livros publicados nesse sentido. Como é que você vê hoje, né, o trabalho do professor numa sociedade que é marcada hoje muito pela imagem? Uhum. Aliás, nem mais pela imagem, não é? Hoje já podemos falar que é o puro meme, que já é nem mais uma imagem, já é a simplificação absoluta da própria imagem, a simplificação da imagem, porque na imagem você ainda poderia ter algumas leituras de imagem, mas o meme é a simplificação e até o empobrecimento da imagem. E tão evanescente o meme que não oferece nem a oportunidade de uma reflexão. Nós somos assaltados e alvejados pelo meme instantâneo que chega, vai embora, mas deixa uma espécie de cicatriz que não é um conhecimento. É quase que um sofrimento. O meme que viraliza mais é mais verdadeiro que o meme que viraliza menos. Isso para quem trabalha com leitura, com literatura, com metáfora, com ambiguidade, quem estudou tantos autores como Humberto Eco, Roland Barthes, autores que faziam um investimento tão profundo na arte de ler, isso dói, né? Dói porque é um empobrecimento civilizacional. Mas, ao mesmo tempo, como sempre, a leitura permanece como horizonte. E meu primeiro livro, Ler, Pensar e Escrever, resume o que eu quero e o que eu sei fazer. Eu só sei ler, pensar e escrever. E se tudo acaba, e se tudo vier a acabar, o que vai sobreviver é a leitura, é a escrita e é o pensamento. Então, sem me sentir obsoleto, ao contrário, eu me sinto vanguarda, porque quando tudo passa, o que permanece são os clássicos, são as ideias fundamentais, é a filosofia. Mas como motivar esses jovens, né, para a leitura? A própria pergunta como motivar já está sequestrada pela nossa própria circunstância. Quer dizer, se eu tenho que motivar, é porque a motivação acabou. Então, se eu me esforço por motivar alguém, é porque eu já parto do pressuposto de que essa pessoa não está motivada. Eu acho que a gente pode recomeçar e retomar essa questão, entendendo que as pessoas gostam, têm o desejo. Nós precisamos reapresentar isso de uma nova forma, né? Com originalidade, com criatividade, porque o que é verdadeiramente humano não se perde. Talvez nós estejamos perdendo um tipo de literatura, um tipo de cultura, um tipo de abordagem, mas se a gente pensa nos grandes e imortais, né? Um Heráclito de Éfeso, um Dante Alighieri, um Shakespeare, eles renascem, eles têm o poder da fênix.
a mitologia continuará presente, né, como estoque de símbolos, né? Nós continuamos sendo motivados. A Anísia da Silveira, quando mostrou os desenhos dos seus pacientes para Jung, e ela falou assim, eu não entendo esses desenhos. E Jung falou, você só vai entender esses desenhos quando você estudar mitologia. E esses deuses, e essas imagens, e esses valores, e essas histórias, essas narrativas, continuam presentes. Às vezes ficam subterrâneas, mas elas retomam e retornam, por exemplo, no cinema. Como é que você entende essa questão da escola sem partido que tem sido colocado por esse governo atual? Olha, é uma contradição, né? Porque a escola sem partido toma partido, né? Quer dizer, a neutralidade é impossível, mas o contrário da neutralidade não é o fanatismo. O contrário da neutralidade não é a univocidade. O contrário da neutralidade é o diálogo. O contrário da neutralidade é o posicionamento de todos em que todos ouvem a todos. Isso é possível. Então, quando se fala de que os professores estão doutrinando os alunos, olha, vários comentaristas mais qualificados do que eu já mostraram claramente que se assim fosse, se realmente essa doutrinação houvesse, não estaríamos na situação que estamos. Então não faz sentido reclamar sobre algo que sequer existe, e se existe é de maneira muito pontual e não tem essa representatividade toda, não merece essa briga toda. Então eu acho que o que nos falta, aí sim, aí falta a todos nós, com partido ou sem partido, o que nos falta muito é leitura. Tem um autor que quando falava sobre crítica literária, ele dizia, não me importa se a crítica literária é de esquerda ou de direita, que seja inteligente. Uma crítica inteligente, uma escola inteligente, ela é sempre bem-vinda, mas uma escola com esse ou aquele viés, que só consegue pensar de uma maneira, aí realmente é muito triste. Nem é uma coisa que ajuda a educação, ao contrário, limita demais. Você também é mestre em teologia. Isso. Certo? E como você vê a questão do ensino religioso dentro das escolas públicas? É um desses temas difíceis e polêmicos, né? Curiosamente, quer dizer, eu fiz mestrado em literatura brasileira e depois fiz doutorado em filosofia da educação. E agora resolvi fazer mestrado em teologia, concluí, e estou fazendo doutorado em teologia, pretendo concluir em breve. E uma das descobertas mais interessantes é que a teologia hoje parece bem mais ativa, atuante e atual do que a própria filosofia. Hoje há uma tendência na filosofia de pensar a linguagem do ponto de vista lógico e quase que ficar presa às relações lógicas da linguagem. Ao passo que a teologia fala sobre gênero, sobre ecologia, sobre guerra, sobre política. É uma dessas descobertas assim paradoxais. Então hoje, estudando teologia, quando olho para o ensino religioso, eu não olho apenas para o ensino religioso como o espaço da catequese, como o espaço da defesa de uma ou outra igreja. E aí vai depender muito, claro, não depende só do educador, depende dos contratos e das expectativas e dos acordos, né? Quer dizer, inclusive no Brasil, dependendo do estado, o ensino religioso é confessional ou não é confessional, ou está mais aberto ou está mais fechado. Então, é uma situação polêmica, porque nós estamos falando de pluralidade, estamos falando de uma escola laica, mas que ao mesmo tempo não pode ser uma escola fechada à realidade das religiões, né? Existem documentários interessantíssimos sobre as diversas visões religiosas, e você vê as convergências e as divergências. Eu dei aula de cultura religiosa numa universidade e tinha na sala, né, praticamente cada aluno, vamos dizer assim, era de uma religião ou de um tipo ou uma forma de viver a religião. Mesmo entre os católicos há diferenças, mesmo entre os protestantes há diferenças, entre os evangélicos há diferenças. E eu fiz uma enquete inicial, praticamente cada um tinha uma maneira de ver e viver a religiosidade. E no final um deles falou assim, professor, eu sou ateu não praticante. Quando eu ouvi isso, eu sou ateu não praticante, eu entendi de certa maneira que falar sobre a religião
é deixar que as pessoas aprendam a valorizar a religiosidade, ponto 1. Quer dizer, não se pode simplesmente abolir o ensino religioso, nem simplesmente dizer o ensino religioso vai ser assim. É preciso abrir para o diálogo religioso, porque senão, né, nós vamos criar uma guerra religiosa, uma guerra de versões, uma guerra... Quer dizer, e aquele que estiver no poder vai poder mandar e vai dizer que o outro que está errado. Então é preciso, é um tema muito delicado, difícil mesmo. E quando você fala no museu, a palavra museu remete às musas. É como se realmente houvesse escondido dentro da palavra, escondida uma saída. Enquanto nós ainda pensarmos no museu, é porque nós acreditamos numa inspiração. E os museus também se transformaram. Né? O museu não é mais o local do antigo, ao contrário, você tem o museu justamente para provocar coisas novas. E museus com as mais diferentes tendências e propostas. Um museu da arte moderna, evidentemente, não é um museu da arte antiga. Então, eu acredito que as coisas estão aí, sabe? Pois é, nesse sentido, como que você entende que um museu da educação possa contribuir para a melhoria, né, para a qualidade da educação? Pois é. Então você vê, né? A educação é algo tão antigo e tão urgente. Continua sendo uma necessidade e ao mesmo tempo, às vezes a gente acredita, a gente pensa, né, às vezes que vai se perder, que as coisas vão acabar. Essa sensação de vida e morte, né, que é da própria condição humana, que faz com que a gente, de repente, retome as tradições, retome os nomes. Né? Professor, o nosso tempo está acabando e então, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os professores, né, que estão em sala de aula, para os professores que também estão ingressando, né, na carreira do magistério. Olha, eu como professor, e não pretendo abandonar essa tarefa, diria aos novos professores e aos professores que já estão há muito tempo na mesma batalha, que vale a pena ser professor e professora, mas vale a pena, sobretudo, ampliar o nosso raio de ação. Nós estamos na Idade Média, nós não estamos mais simplesmente entre 4 paredes na sala de aula. Então vale a pena escrever na internet, vale a pena nas redes sociais se posicionar sempre de maneira inteligente, instigante, positiva, porque os nossos alunos também nos acompanham fora da sala de aula. De modo que nós temos que não podemos ficar fora da sociedade digital. Se nós estamos na Idade Média e não mais na Idade Média, nós precisamos continuar educando as pessoas através de todos os recursos que nos cheguem às mãos. E também escrever nossos livros, e também dar palestras, e também dar entrevistas. Nós não podemos simplesmente nos acovardar ou ficarmos aquém de todas as possibilidades que existem. É o nosso dever como professores nos valorizar para que também nós sejamos valorizados. Queria dizer que foi uma alegria muito grande poder estar aqui hoje com você. Obrigado, Ariane. Especialmente nesse lugar tão bonito que é a Escola, né, de Aperfeiçoamento dos Professores. Muito obrigada, muito obrigada em nome de toda a equipe do Museu da Educação. Muito obrigado pela oportunidade.